Então, gente, na ligação three-way ocorre dessa maneira. Sai fase e neutro do quadro. A fase ela vai para o primeiro interruptor. No interruptor three-way nós temos 3 pontos, 3 parafusos. O primeiro, fase, entra na parte do meio, no parafuso do meio. Dele sai o primeiro retorno. Esse retorno é uma conexão entre o primeiro interruptor e o segundo interruptor, que seria essa primeira linha. Posteriormente, nós temos o segundo retorno, que é a conexão do interruptor 2 e o interruptor 1, que é aqui representado pela segunda linha. E, posteriormente, nós temos a conexão do segundo interruptor ao ponto. Essa conexão entre o segundo interruptor até o ponto de iluminação é denominado terceiro retorno. E o neutro, assim como no esquema normal, ele vai direto para o ponto de iluminação. Então, a ligação three-way é como se fossem 3 caminhos, porque nós temos 3 retornos. Então, esse é o esquema real, como a gente faz a ligação de ponto de iluminação sendo acionado por 2 interruptores. Como é essa representação no desenho elétrico? Então, aqui a gente tem caminho do quadro até o ponto de iluminação e nós temos a conexão entre o ponto de iluminação e os 2 interruptores. Então, se é do circuito 1, sai fase e neutro do circuito 1, lá do quadro de distribuição. Então, quer dizer que nesse caminho possui os cabos fase e neutro do circuito 1. O neutro, como eu falei para vocês, ele fica no ponto. Então, eu venho por aqui e o neutro ficou. Aí eu posso escolher um dos 2 interruptores para ser o primeiro interruptor. Vou escolher esse daqui. Então, sai fase e neutro, o neutro fica e a fase segue para o primeiro interruptor. Então, fase neutro saindo do quadro de distribuição, neutro fica no ponto e a fase segue para o interruptor. Depois que a fase segue para o interruptor, eu tenho primeiro retorno, que é o retorno entre o primeiro interruptor e o segundo interruptor, só para vocês lembrarem. Depois que a fase chega no primeiro interruptor, eu tenho esse retorno, que é a conexão entre o interruptor 1 e o interruptor 2. Então, a gente vai fazer isso aqui. Fase chegou, agora eu vou passar o retorno. Retorno com a letra referente ao ponto que ele está acionando. Então, retorno A. O retorno, ele vem, sai aqui do meu primeiro interruptor, usa esse ponto como uma caixa de passagem, só que ele precisa chegar lá no segundo interruptor. Então, ele só usa isso aqui como caminho e segue por esse conduíte. Então, se ele segue, quer dizer que aqui ele vai permanecer. Então, vem fase neutro, neutro fica, fase segue e volta o retorno A. Ele passa pela caixa de passagem e segue até o segundo interruptor. Quando eu chego no segundo interruptor, eu tenho um outro retorno, que é a conexão entre o interruptor 2 e o interruptor 1. Então, vou fazer agora esse segundo retorno. Quando eu chego no interruptor 2, eu tenho um retorno novamente, que vai seguir até o interruptor 1. Então, eu vou ter um outro retorno. Eu não preciso repetir a letra A, porque todos são referentes ao mesmo ponto. Centralizado aqui.
Então, chegou o retorno 1 e agora eu estou voltando com o retorno 2. Passa por aqui e vai seguir nesse conduíte até chegar no interruptor 1. Então, se ele vai seguir, eu vou ter o segundo retorno aqui também. Todos os dois sendo referente ao ponto A. Chegou aqui o segundo retorno. Agora, qual é o último passo? Eu já conectei a fase do interruptor 1 e os dois retornos. Então, aquele primeiro interruptor está ok. Agora, eu preciso ligar o terceiro retorno, que é a conexão entre o interruptor 2 e o ponto de iluminação. Terceiro retorno, que é a conexão entre o interruptor 2 e o ponto de iluminação. Então, eu vou ter mais um retorno aqui. Portanto, o desenho elétrico referente ao esquema real de uma ligação three-way é realizado dessa maneira. Agora, nós vamos visualizar tudo. No esquema de Matuga, que eu coloquei 2 pontos só para vocês visualizarem como é feito, sai do quadro de distribuição fase, neutro, térreo. Só que a gente não tem essa questão de retorno, porque ela vai diretamente para o ponto. Ela já fica lá no ponto até que você conecte o equipamento e ele fecha o circuito. Então, sai fase, neutro, terra. Terra é a parte do meio, fase é a ligação direita, neutro é a ligação esquerda. Caso você tenha vários pontos ligados em paralelo, ou seja, sendo alimentados pelo mesmo cabo de cada circuito, há aqui uma derivação e o cabo segue. Aí ele vai acionar outro ponto. Fase, neutro, terra. Então, o esquema real é feito dessa maneira. O desenho elétrico é feito da seguinte maneira. Desenho de tuque. Então, aqui, geralmente, a maioria de vocês aproveitaram pontos de iluminação como caminho. Então, se eu estou seguindo por esse caminho aqui para chegar até meus pontos de tugue, eu tenho que representar o cabo de todos os circuitos que vão passar por esse caminho. Portanto, aqui, eu vou ter os cabos de iluminação, vou até copiar, que a gente já tinha feito aqui no circuito de iluminação. E agora eu vou representar os circuitos de tugue. Se daqui eu estou puxando para o meu circuito de tomada, seria o circuito 3, mas todos os cabos de qualquer circuito saem do meu quadro de distribuição, quer dizer que para eu ter aqui cabo do circuito 3, eles vieram por esse caminho. Portanto, nesse conduíte eu vou ter os cabos fase neutro do circuito 1 para acionar esse ponto e fase neutro terra do circuito 3 para acionar os pontos de tugue do circuito 3. Vou copiar aqui. Então, aqui vai passar fase neutro do circuito 1 e nesse caminho também terá fase, neutro, terra do circuito 3. Aí eu vim aqui com os cabos do 3, aproveitei esse ponto de iluminação para ter uma caixa de passagem e segui com os cabos do 3 para os meus pontos. Então, vou seguir com os cabos do 3.
Então, vim com os cabos e eles seguiram aqui, fase neutro terra do 3. Enquanto o cabo seguir pelo conduíte, eu preciso representá-lo no meu desenho. Então, por exemplo, aqui, eu segui com ele para cá e aqui eu tenho outro ponto do circuito 3. Então, eu segui novamente com os cabos do circuito 3. Geralmente, gente, eu puxo uma linha e faço a representação fora, para ficar mais organizado, para eu entender quais são os cabos, tá? Vamos lá, reduzir aqui. Cheguei aqui no ponto e dele eu fiz uma conexão pela parede para outro ponto. Então, quer dizer que aqui eu também tenho os cabos fase, neutro, terra do circuito 3. Tá? Então, representação do esquema do desenho elétrico, da simbologia dos circuitos de iluminação e TUG, feita dessa maneira. Agora vamos visualizar para um TUG. Primeiro, o esquema real. Aqui representando uma TUI. Quando a gente está tratando de TUI, a gente trabalha com a tensão de 220 volts. Portanto, sai fase, com fase ao invés do neutro. Então, a DDP são entre duas fases. E o aterramento, que é a proteção. E eles são ligados diretamente ao ponto. Tá? Como é feita essa representação lá na planta? Esses daqui permanecem, né? Como circuito com a ligação anterior. Então, vou dar uma copiada aqui que a gente já fez. Só organizar esse aqui para não ficar em cima do ponto, a gente não se confundir. Então, aqui já está o esquema que a gente já havia feito para o circuito de iluminação, para os circuitos de TUG. E para os TUGs a gente tem o quê? Fase. A gente tem fase, fase e terra. Então, a gente vai representar aqui no circuito fase, fase e terra. Representação fase, representação fase, representação terra. E o circuito aqui da TUI é o circuito 12. Então, quer dizer que por esse caminho aqui que eu tô ligando direto para minha TUI, está passando os cabos fase, fase e terra do circuito 12. Então, gente, na aula de hoje, o que eu proponho para vocês? Que vocês façam a representação de todos os lançamentos de cabo conforme os caminhos que vocês criaram. Aos que não foram na última aula e não montaram o caminho, eu vou colocar um arquivo com o meu caminho pronto. E vocês vão desenvolver esse processo de lançamento de cabo, tá? E os que possuem o seu, vão fazer no seu próprio caminho já criado, tá? Quem não tiver o AutoCAD, vocês vão montar o quê? Vocês vão fazer manualmente, vocês vão fazer a representação da planta numa folha de papel, vão representar os pontos e representar os cabos. Eu vou lançar uma atividade lá no Ava, no Moodle, para vocês
ou postarem a foto do desenho ou me mandarem um arquivo do CAD, tá bom? Para que vocês não se confundam, porque aqui eu fiz separadamente, eu vou escolher um caminho completo, já da planta geral, para que vocês consigam visualizar melhor. E vocês vão finalizar o restante. Só copiar aqui. Então, esse foi o caminho que eu criei. Lembrando que ficou a critério de cada um criar o seu. Eu vou escolher aqui. Deixa eu pensar. Eu vou fazer a representação direta desse caminho aqui até o circuito 4. Só para que vocês tenham noção. Essa representação aqui, a gente já montou. Então, só vou copiar, porque foi o mesmo esquema que eu separei para vocês. Deixa eu pegar aqui do nosso exemplo. Eu já vou copiar porque essa parte do dormitório é a mesma, então já tá pronto. Só dar uma organizada aqui. Nesse aqui, pra não ficar em cima do conduíte. Assim mesmo. Então, aqui, essa primeira parte, a gente já montou lá, que eu montei no exemplo da tudo. Só que, veja, desse ponto aqui, eu tô fazendo uma conexão com outro ponto de iluminação. Então, quer dizer que chegou fase e neutro, saiu fase e neutro aqui por esse conduíte. Bem aqui o neutro ficou, porém ele se derivou para alimentar outro ponto. Então, toda vez que eu tiver uma conexão de um circuito de um ponto com o mesmo circuito no outro ponto, vai seguir todos os cabos necessários para alimentar outro ponto. Portanto, aqui irá seguir os cabos do circuito 1, né? Então, ele vai se derivar aqui nesse ponto para esse. Isso quer dizer que aqui Então, aqui eu tenho os cabos do circuito 1, aí a gente vai para o mesmo esquema. Fase neutro, neutro fica, fase segue, retorno volta. Então, fase neutro, neutro vai ficar, aqui vem a fase. Então, neutro ficou e a fase seguiu. Só ajeitar aqui, porque não veio o retorno. Quando chegou a fase aqui no interruptor, voltou o retorno. Simbologia do retorno.
e a letra referente ao ponto que ele está acionando, que é o D. Aí vejam que aqui seguiu novamente para outro ponto de iluminação. Então, segue fase neutra do circuito 1. Neutro ficou no ponto, e aqui a gente tem a conexão entre o ponto e o interruptor. Então, neutro ficou no ponto, segue fase, volta retorno. Aí. Então, assim, gente, vocês vão seguindo e vão colocar em cada conduíte, né, todos os circuitos que tem. Como eu ainda não finalizei, eu vou montando para vocês. Vejam que aqui nesse ponto de iluminação, eu fiz uma conexão para esse ponto de tuga do circuito 4. Só que lembrando, todos os cabos de cada circuito, eles saem do quadro de distribuição. Então, para os cabos do circuito 4 chegarem até aqui, ele veio por aqui, por aqui, por aqui, por esse caminho. Portanto, aqui nesse conduíte tem fase neutro do 1, fase neutro terra do 3 e fase neutro terra do 4. Um detalhe que eu não expliquei para vocês. Toda vez que você tem aterramento, você pode colocar o aterramento individual para cada circuito que obtém. Por exemplo, aqui a gente tem o aterramento para o circuito 3 e vai ter um aterramento para o circuito 4. Ou a gente pode ter um aterramento em comum, usar o mesmo terra para se derivando no circuito 3 e no circuito 4. E quando a gente for dimensionar a bitola dos cabos, que é um passo mais à frente, a gente vai sempre utilizar a bitola maior referente a esse circuito. O que seria isso? Digamos que a gente vai dimensionar a bitola para tanto o circuito 3 quanto o circuito 4, eles possuem aterramento. E no nosso dimensionamento, a gente visualiza que o circuito 3 possui uma bitola de 2,5 milímetros quadrados. E o circuito 4 possui uma bitola, digamos, 4 milímetros quadrados. Se eu escolher por usar um terra em comum para os dois circuitos, o terra vai ser sempre dimensionado com a bitola maior. Portanto, eu utilizaria a bitola de aterramento do circuito 4, que seria de 4 milímetros quadrados. Caso eu não utilize o terra em comum, eu vou permanecer com o mesmo dimensionamento de cada circuito. Usaria um terra para o circuito 3 e um terra para o circuito 4. Eu geralmente costumo colocar em comum para diminuir a quantidade de cabos que eu vou ter no interior do conduíte. Se eu colocar fase neutro terra para o 3, fase neutro terra para o 4, eu vou ter 2 cabos do circuito 1, que seria o fase e o neutro. Eu vou ter 3 cabos do circuito 3, que é o fase, o neutro e o terra. E eu teria, deixa eu copiar aqui, mais 3 cabos no circuito 4, fase, neutro, terra. Se eu usar em comum, eu diminuo um cabo que vai ter no interior do conduíte. Então, consequentemente, um pouquinho de diminuição no aquecimento que eu vou ter no interior, tá? Então, eu escolho usar em comum, fica a critério de vocês usar ou não, tá? Aí, quando for lá no dimensionamento, eu explico direitinho como vocês vão fazer. Portanto, os cabos do circuito 4 estão passando por aqui, usando como caixa de passagem, e estão seguindo por esse caminho. Então, nesse conduíte, eu também vou ter os cabos do circuito 4. Chegou aqui, aí ele segue para o ponto. Então, aqui eu vou ter fase, neutro, terra do 4.
Então, gente, dessa maneira vocês vão preenchendo quais cabos vocês possuem em cada conduíte, tá? Vocês vão ter que visualizar e montar de todo o caminho. Então, no final, a atividade de hoje é que vocês preenchem todos os cabos de todos os caminhos que foram montados. Eu vou estar disponível no chat para vocês, para tirar as dúvidas. E vou lançar a atividade para que vocês me enviem, tá bem?